Preview. Olá, tudo bem com vocês? Mais um episódio do podcast Na Medida Certa. Estou muito feliz, como sempre, né, pela qualidade dos nossos entrevistados. Estou ficando assim, conhecido, cara. Passo na rua, o pessoal, pô, quero ser entrevistado lá no teu podcast, hein? Tem sido muito bom essa experiência, é nova para mim. Mas hoje em dia a gente tem que entender que a internet virou e será a forma melhor de se comunicar. Resta a gente saber o que a gente vai falar, né? E é por isso que eu escolhi o tema, né, do meu podcast sendo Na Medida Certa. Nem para a direita, nem para a esquerda, nem muito profundo, nem muito na superfície, mas, acima de tudo, na medida certa. Principalmente com relação aos meus convidados. Deixar eles sempre muito livre, muito à vontade para falar das suas experiências, daquilo que eles podem acrescentar para a nossa sociedade, principalmente aqui em Petrópolis, na qual eu escolhi para morar, passar o resto da minha vida, e eu acredito que você que está me acompanhando, que é meu seguidor, está gostando desse momento novo da minha vida, que é de entrevistar pessoas relevantes da nossa cidade e também pessoas que trazem, né, bastante informações e conteúdos para a qualidade de vida da cidade. E hoje não poderia ser diferente. Eu estou aqui com... Ele nasceu em Petrópolis, no dia 23 de junho de 1980, é advogado, político, empreendedor, com mais de 20 anos de experiência na vida pública. Seja bem-vindo, Sérgio Fernandes, ao meu podcast Na Medida Certa. É um prazer. Obrigado a todos que nos assistem. Sérgio, xará de Sérgio para Sérgio hoje aqui, Sérgio, né? Sérgio está bem. Hoje está bem bacana. Uma alegria enorme ter sido convidado, participar desse podcast, desse espaço. Prazer é todo meu. De diálogo, de que a gente possa trazer informações, prestar contas do nosso trabalho e trazer pautas relevantes, principalmente para a cidade de Petrópolis. É isso. Sérgio, nós estamos em ano eleitoral, então eu coloquei como conteúdo do meu podcast a política, a economia, religião e atualidade. Ou seja, tudo, né? Só faltou futebol. Só faltou futebol. E tô sendo cobrado, hein? Tô sendo cobrado para falar sobre futebol, bem lembrado. Que é a alegria do povo. Porém, a política deveria ser a alegria do povo, porque é aquilo que direciona a vida das cidades, né? Polis vem lá do grego, né? Significa cidade, né? Cuidar da cidade. Então, o que eu queria dizer para você e perguntar a você, com essas 20 anos de experiência na vida pública? Primeiro, quem é o Sérgio Fernandes? Bom, Sérgio Fernandes é Sérgio Bernardino Duarte, petropolitano, nascido aqui em Petrópolis, como bem dito, casado, pai de 2 filhas, formado em Direito, e tenho essa carreira voltada para a administração pública, para a gestão pública, e tive a oportunidade, há 10 anos atrás, de conhecer um grupo político sólido, a que eu tenho um orgulho enorme de hoje carregar o sobrenome, que é o grupo político da vereadora Rosa Fernandes, da capital, com nove mandatos, né, de vereadora. O pai dela teve 10 mandatos de deputado estadual, e o filho dela, meu amigo, meu irmão, Pedro Fernandes, teve 3 mandatos de deputado estadual também, e hoje eu dou continuidade a esse trabalho, a esse legado, com muita lealdade, com muito orgulho e, obviamente, com muita responsabilidade. Bacana. Então, assim, são 20 anos de história de vida pública, realmente, né? São 20 anos de história de vida pública. Quando você entrou, então, para a vida pública, e o que te levou realmente a isso? Você já deu um pequeno sinal que foi essa ligação com esse grupo, né? Vou fazer um parêntese. Sim. Entre vida pública e a vida política. Sim. A vida pública se iniciou no corredor da Universidade Católica de Petrópolis, onde eu cursava Direito, e um professor muito amigo meu de Direito Civil era o procurador do município de Petrópolis, então na gestão do prefeito Rubens Bontempo. Eu, jovem, precisando de um estágio, procurei esse professor e falei que queria ser estagiário na prefeitura de Petrópolis. Ele falou, se inscreva no CIEE,
que a gente vai criar uma oportunidade para você. E aí eu fui para a Procuradoria Administrativa do município de Petrópolis no primeiro ano de gestão do Rubens Bom Tempo, com o doutor José Afonso como procurador administrativo. E lá iniciei a minha trajetória como estagiário, depois fui assessor jurídico do gabinete do prefeito Rubens Bom Tempo, depois segui para a assessoria jurídica da Câmara Municipal, na gestão já do Luiz Fernando, presidente da Câmara. Depois, no governo Paulo Mustrange, fui para a Condep como assessor da presidência, Anderson Juliano, e lá fiquei por 4 anos. E aí eu recebo um convite de trabalhar na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos no estado do Rio de Janeiro, com o então secretário Zaqueu Teixeira. Posteriormente, o Zaqueu Teixeira sai, assume como secretário o Pedro Fernandes, e aí eu inicio essa minha trajetória que futuramente, quando o Pedro decide vir candidato a governador, 2016, 2017, ele me faz esse honroso convite de dar prosseguimento à carreira política dele, e eu aceito com muito afinco, com muito empenho, esse desafio. Em 2018, fico na primeira suplência de deputado estadual, mas exerço a totalidade do mandato. E 2022 a gente disputa mais uma eleição e a gente está aqui exercendo o nosso segundo mandato de deputado estadual com muito orgulho, com muito compromisso, com muita seriedade, com muita transparência com a população do estado do Rio de Janeiro. Percebi claramente que tem um histórico realmente de início de vida pública pelos bastidores, né? E nada melhor do que você conhecer a política nos bastidores. Sérgio, eu costumo falar, quando a gente tem essa oportunidade, que eu conheço o outro lado do balcão. Quando a gente fala de vida, né, desses 20 anos, são 10 anos de um lado do balcão, assessorando, e 10 anos do outro lado do balcão. Eu sempre converso quando hoje tu sabe, né, que a política tá igual ao futebol, né? Virou assunto de mesa de restaurante. Sim, é verdade. Né? Quando eu estava na iniciativa privada lá no refeitório, a gente estava em época de eleição e o pau comendo ali. Mas, enfim, essa ideia de achar que uma pessoa, pelo fato dela não ser conhecida, né, daquele curral eleitoral que ela está ali, não significa que ela não tenha experiência de vida pública, né? E eu acho que a maior experiência é realmente as que estão por detrás de um deputado, quantos assessores tem? Hoje a gente deve ter em torno aí, depende da modelagem de gabinete, você pode ter de 30 a 40 assessores. Pensa bem. Então, é uma empresa pública em volta daquela figura, daquele político. Então, assim, eu vejo aí uma responsabilidade, como você usou já essa palavra, muito grande em cuidar, né, das políticas públicas que a população precisa. E aí vem a segunda pergunta: quais são as áreas na política que mais você atua? Bom, eu tenho um mandato com uma atuação muito clara e muito objetiva. Eu acho que quando você defende tudo, você acaba não entregando e realizando nada. Verdade. Então, a minha pauta, ela se resume, e isso não a torna menor, mas é uma pauta, como eu disse aqui, objetiva. No resgate do protagonismo da cidade de Petrópolis, sim, na educação e no subúrbio carioca, além do cuidado com o subúrbio, de um subúrbio bem cuidado, hoje uma pauta na cidade do Rio de Janeiro, mas, mais uma vez, uma pauta que a gente não vai se omitir nunca, é a segurança pública. Aliás, se toda a Assembleia Legislativa entendesse, né, que eu acredito que está entendendo a realidade do Rio de Janeiro, todos têm que se unir nessa pauta, porque a segurança pública hoje afeta todos os... Nós tivemos agora, recente, eu estava subindo a serra no final de semana. Sim. Né? Subindo, eu vi o acidente, eu vi a ocorrência. E aí, quando eu parei meu carro, próximo ao quilômetro 88, estou vendo aquela família vindo correndo, uma cena hilária, né? Porque numa subida da serra, você vê uma família inteira vindo correndo, eles chorando desesperados, que eles estavam subindo num Ava branco e foram assaltados. Entendeu? Por marginais fortemente armados. Ela deixou bem claro que estavam com fuzis. Quer dizer, quando que a gente ia esperar uma situação dessa? Então, hoje, o Rio de Janeiro, ninguém está livre, tá? E é bem emblemático
o que aconteceu na subida da serra, porque durante algum bom tempo, né, a gente chegou a dizer que, graças a Deus, a criminalidade não sobe a serra. E quando acontece um fato desse, justamente na subida da serra, a gente precisa, sem dúvida, ligar esse sinal de alerta. Sim. Explorando, então, já que eu preciso te explorar aqui, correto? Meu público está ansioso para saber. Aqui de coração aberto, para saber quem são os nossos representantes lá na Alerj. Então, para dando uma palhinha mais sobre essa situação da segurança pública, o que você tem percebido de ações do atual governador, porque teve aquela famosa, né, ação de tomada de território lá que já se repetiu lá atrás, né? Perfeito. E aí parece que não foi resolvido, porque senão não teria feito de novo. E causou uma comoção, enfim. Na sua visão como parlamentar, e ajudar também, né? Porque você, como parlamentar, você não quer ir combater de frente com o governador. É uma missão muito, muito difícil. Mas como é que você vê essa questão da segurança pública no nosso estado? Eu vejo a situação da segurança pública no nosso estado muito crítica, onde precisa ser tomada ações enérgicas. Posso falar aqui com muita propriedade da área em que eu tenho atuação política intensa. O subúrbio carioca hoje, e mais uma vez aqui, Sérgio, eu não estou falando da comunidade, a gente está falando de área formal. Sim. Os bandidos estão avançando para as áreas formais, Sim. Estão ocupando, estão colocando barricadas, e o morador de bem está perdendo o seu direito de ir e vir. Hoje não se tem mais, e vou sempre frisar isso, nas áreas formais, internet, você só tem a oferta da GatoNet. Gelo, carvão, gás, uma série de serviços não são mais prestados com a liberdade de escolha do fornecedor. Isso é muito grave. O poder público, muitas das vezes, não consegue mais entrar nessas áreas. E acontece muito, e a gente, ao lado da vereadora Rosa Fernandes, eu faço muito lá as reuniões de policiamento, onde tem assalto a um carro, onde um morador perde o seu celular. Isso acontece muito e a gente está atento a isso. Mas hoje, quando a gente fala da crise da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, é o morador de bem perdendo o seu território. E isso significa o quê? O bandido, o vagabundo, avançando cada vez mais. Se a polícia não tiver ações organizadas e enérgicas, a gente perde o estado do Rio de Janeiro para a criminalidade. Isso é muito sério. E a gente precisa entender o que está por trás fomentando tudo isso. Por isso que eu digo que a gente precisa escolher um lado. E o nosso lado é ao lado da polícia militar, é ao lado do morador de bem, para garantir a ele o livre direito de escolha de fornecedores e o direito de ir e vir em toda a cidade do Rio de Janeiro. Isso é muito importante. Você falou em escolher um lado, porque com essa polarização que a gente não vai falar agora, vamos deixar para falar para o final. Fiz isso com o Leandro, vou fazer com você também. Mas é o quê? Escolher um lado, politicamente falando também, porque parece que tem políticos que não enxergam que o cidadão do bem hoje não tem mais a liberdade de viver na sua própria casa, no seu próprio lar. Então, é inadmissível pessoas da vida pública defenderem bandidos. Isso é claro para você, não é? Óbvio que é claro. Então, dentro de uma política pública de Estado, na sua visão, se você tivesse o poder de decidir uma política pública, que você tem no legislativo, mas depende da votação dos seus pais, o que você já faria de momento para resolver essa situação? Que é um assunto complexo. O assunto é muito complexo. Você não mas uma medida assim, claramente, por exemplo, o monitoramento com câmeras funciona? Monitoramento com câmeras funciona. Operações constantes de retirada de barricadas funciona. Óbvio que a gente precisa também de operações nas comunidades de retomada de território. Sim. Feito isso, não há dúvida, e aqui a gente não está falando só na importância da força policial, que é importante nesse momento que é crítico. Mas aqui, em momento algum, eu vou me afastar da importância da cultura, da importância da educação, da importância do esporte. Mas, nesse momento, quem conhece a realidade, principalmente da cidade do Rio de Janeiro, entende que não dá para você fechar os olhos, falar em esporte, em educação, em cultura, quando o poder público sequer entra. O
poder público precisa entrar para ofertar isso. Uhum. Hoje, essas áreas estão tomadas por comandos, por milícias, e o poder público não consegue entrar. Então, nós precisamos, num primeiro momento, de operações com inteligência, organizadas, para que o poder público retome esse território e aí sim traga outras políticas públicas de extrema importância, porque a gente precisa entender também que a grande maioria dos moradores das comunidades são moradores de bem, são homens e mulheres que acordam cedo todos os dias para trabalhar. Mas, infelizmente, a realidade do entorno deles é uma realidade opressora. E a gente precisa trabalhar muito para combater isso e, obviamente, mais uma vez, levar a educação, esporte, cultura, mas hoje o momento é crítico. Hoje o momento é de operação policial coordenada para a retomada dos territórios. Então, essa política você, com certeza, se for colocada lá qualquer medida na Alerj para intensificar essa ação, você vai ser favorável. 100% favorável. Então, muito bom saber que a gente está sendo protegido pelos nossos legisladores. A questão ainda da segurança, agora trazendo mais para o meu quintal, posso? Lógico. O nosso quintal, né? Afinal de contas, você é petropolitano também. Essa situação que ocorreu, né, me chamou a atenção porque eu já tive a oportunidade de entrevistar profissionais da segurança pública aqui. Eu entrevistei a capitã Andy, né, do 26º, uma pessoa fora de série, e o inspetor da guarda Calomene. E aqui a gente conversou sobre diversos assuntos ligados à segurança e eles reforçaram isso. Ou seja, o tráfico de drogas contribui muito para a propagação da violência no nosso estado e como um todo, né? Então, qual seria a possibilidade de você começar a diminuir essa incidência de crimes? Combater também o tráfico de drogas. Sem dúvida. E aí, algumas medidas, por exemplo, na nossa cidade, aconteciam e dava certo. Como, por exemplo, o posto policial de revista nas entradas de Petrópolis. Isso parou de acontecer. E aí eu fiz essa pergunta para a capitã. Capitã, por que parou? Aí ela fez assim, como quem diz. Foi uma decisão superior. Aí, depois desse acidente do AVA, perfeito, eu participei da reunião do Conselho Comunitário de Segurança, onde estavam várias autoridades ali, e aí eu vim como participante, né? Não sou membro do Conselho, aí eu fiz essa pergunta também, por quê? E aí parece que não houve diálogo entre as forças policiais, por ser uma rodovia federal, que é competência da Polícia Federal. No entanto, essa ocorrência, está conseguindo entender a minha... Estou conseguindo e peguei a palavra diálogo como essencial, não só para a solução desse problema, mas para uma série de outros. E isso ficou ali no ar, porque eu era um convidado, aí eu lancei e acabou que, no final, todo mundo parou sobre isso. Aí tinha um representante da Polícia Federal. Aí ele falou que é realmente a obrigação deles, mas que eles não têm efetivo suficiente para fazer. Ora, e aí quem é que veio atender a ocorrência do AVA? Polícia Militar. Polícia Militar. Entendeu? E aí, como é que você vê isso? Nós já falamos das câmeras, Petrópolis também tem um projeto aí de implantação das 265 câmeras, se eu não me engano, e nós não temos nem 60. E aí, tô te explorando ao máximo, tá? Me perdoa, não. Tem que aproveitar você aqui. Tô capitano, fica tranquilo. E aí, o que você acha nessa questão da segurança na nossa cidade? Primeiro que é inadmissível qualquer representante público ou gestor público se fugir da sua responsabilidade somente com a resposta de que aquilo não é competência dele. Se não é competência dele, é responsabilidade dele buscar o diálogo com o órgão competente para que a solução aconteça. Perfeito. E as pessoas às vezes se esquecem que existem termos jurídicos que podem ajudar essa questão de competência, de efetivo, que é um termo de cooperação. Cooperação, A gente ouve muito isso. E só se coopera quem busca o diálogo. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade em não se eximir das nossas funções públicas. E quando fugir da nossa competência, a gente buscar o órgão competente para a solução do problema. Entendi. A gente não pode simplesmente fechar os olhos. Então, o cuidado na entrada e saída da nossa cidade é fundamental. O avanço nas câmeras de reconhecimento facial
é fundamental e a gente tem acompanhado no estado do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, o quanto isso vem surtindo efeito. E a gente precisa cuidar mesmo da segurança pública da cidade, porque é um movimento natural que, quando a polícia aperta o cerco na capital, essa turma tem que escapar, tem que ir para algum lugar. Sim. E ela acaba indo para as cidades vizinhas. E Perfeito. Petrópolis é uma cidade muito próxima. Então, Sim. esse cuidado, esse permanente diálogo com o comando central, com o comando da cidade de Petrópolis, com o comando das cidades vizinhas, porque se Três Rios aperta e Petrópolis não aperta, vem de Três Rios para cá, vem de Areal para cá, vem da capital para cá. Então, isso precisa ser ação coordenada, porque a responsabilidade da segurança pública não pode ser é só de uma... todos, não é do comando. É. Por mais que tenha a necessidade de delimitar áreas, de ter competências por área, você não fala só do 26º Batalhão, você não fala só do 41º Batalhão. Você fala da Polícia Militar, você fala das ações da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, de todos os órgãos que compõem o sistema de segurança. E para isso precisa haver diálogo, e diálogo muitas das vezes dá trabalho. Diálogo, muitas das vezes, você parte do dissenso para buscar o consenso. E é isso que a gente precisa buscar. E o nosso trabalho, como deputado estadual, é o tempo todo estar buscando diálogo com transparência para resolver o problema da população. Porque o que a população realmente quer na ponta, porque é ela quem sofre na ponta, é que o problema dela seja resolvido. Basta estar na ponta e conversar. Ele não quer saber se é direita, se é esquerda, se é centro, se é leste ou se é oeste. Ele quer o problema dele resolvido. Sim. E esse problema da segurança pública já virou, né? Não é um problema isolado. Não é mais um problema, é uma crise de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. E aí, essas medidas elas já deixam de ser políticas públicas de médio e longo prazo para ser políticas públicas emergenciais. Nós urgentes. precisamos, na segurança pública, de um resultado imediato. Então, assim, não adianta ser aqui, Sérgio, utópico em falar novamente de uma série de coisas que tem que fazer. Eu já vou te desafiar, tá? Como cidadão, né? Não é nem como a gente não combinou isso, mas eu vou te desafiar, até porque eu fiz uma promessa para o Papai do Céu, né? Que eu vou usar esse programa como ferramenta de utilidade pública realmente, para que as pessoas possam ver que daqui possa sair alguma coisa. Sim, perfeito. Entrevistar pessoas só para ganhar like, aliás, eu tenho 1.300 seguidores, meu amigo. Eu não estou preocupado com like, eu estou preocupado com formação. E aí as visualizações estão atingindo 400 mil, por quê? Porque as matérias são... As pessoas estão... Tem conteúdo. Tem conteúdo. Então, já vou te desafiar. Petrópolis pede socorro também na segurança pública. Tá? Recentemente fiz uma publicação, né, muito interessante, que é a famosa sigla do CV já presente nas nossas comunidades aqui. Recentemente, em ação conjunta, já tiveram várias incursões nas comunidades aqui do Neile, do Alemão, Atílio Marotti, para poder inibir o tráfico de drogas. E nos últimos meses, inclusive, a quantidade de apreensões foi gigantesca. A gente tem acompanhado então, a Polícia Militar aqui na cidade de Petrópolis. Tá atuando. O Tenente Coronel Rasteiro tem sido muito enérgico em combater todo e qualquer foco de tráfico de drogas aqui na nossa cidade. É uma ação muito importante, justamente para não deixar a grama crescer, para não deixar aquilo se instalar, para não deixar aquilo cair numa normalidade. Então você precisa ser enérgico e cortar o mal pela raiz. Aí eu estou te falando isso, por quê? Porque eu quero te aproveitar aqui justamente para isso. Um compromisso que você possa não assumir, porque muita coisa, não, como você falou, depende do diálogo. Mas como parlamentar, é muito importante a população petropolitana ouvir de um parlamentar que se interessa por esse assunto, né? Que quer soluções para esse assunto. Então, nessa entrevista, lembrando, nós comentamos a respeito de um ponto de venda de droga que ficava na Rua da Feira. E nesse programa aqui, nós trouxemos imagens, inclusive, que os meus seguidores mandaram. E, por acaso ou não, depois da entrevista, a SSOP foi lá, botou o tapame, tampou o local onde os cracudos ficavam, botou uma câmera. Ou seja, uma entrevista colaborou por uma atitude que hoje ali estava acontecendo
não só a venda de drogas, principalmente o crack, tá? Que já chegou na cidade, o crack. E ali, depois dessa entrevista, hoje todo mundo pode circular ali para a Roda-Feira, porque roubavam, inclusive, com tranquilidade. Então, nessa situação que a gente citou aqui, da volta desse policiamento nas entradas de Petrópolis, você acha que é impossível? Não, é possível. Você pode olhar para aquela câmera e dizer Sim, que poderá lutar por nós, eu acho que não é, o Sérgio, fala aqui com tranquilidade mais uma vez, primeiro, que não é um desafio. Sim. É nossa responsabilidade enquanto deputado, enquanto parlamentar, enquanto agente político da cidade de Petrópolis. Eu tenho constantes contatos com o Comando-Geral da Polícia Militar, a gente leva todas as demandas, a gente não sabe tudo que está acontecendo o tempo todo, sim, mas a gente escuta muito, a gente tem essa capacidade e o entendimento de escutar. Quem está na ponta traz informações muito importantes. Sim. Então a gente procurar entender como a gente intensifica esse policiamento nas entradas da cidade de Petrópolis é compromisso da minha parte e a gente presta conta disso com a maior tranquilidade. Tá ouvindo aí, né, meu povo? É por isso que esse programa é para isso, é utilidade pública. Então, na nossa entrevista, o compromisso das pessoas que vêm aqui, principalmente parlamentares, né, vereadores, com as políticas públicas extremamente essenciais para a nossa cidade. E a segurança pública já virou algo que não dá para discutir como só projeto de papel, né? Tem que ter ação. Sem dúvida. E, se possível, como você falou, no diálogo, de unir essas forças. E o papel do diálogo é justamente o papel do parlamentar. É óbvio que a gente não tem aqui. Queria eu poder ter estrutura, condições, caneta e poder para estar na entrada da cidade fazendo isso. Sim. Mas é preciso entender que o papel do parlamentar, a força do parlamentar, é escutar a população, encaminhar ao poder executivo para que ele execute aquela função. E você faz justamente essa ponte. Esse é o principal papel do parlamentar, é escutar da população que sofre e encaminhar com a força, com o poder de cobrança, a solução daquele problema. E é isso que eu estou me comprometendo aqui agora com uma tranquilidade enorme. Obrigado, Serginho, por isso. Então, neste ano, a qual nós estamos num período, né, um ano eleitoral, onde você vem novamente a pré-candidata a deputado, não é isso? A reeleição. Com certeza. Pré-candidato à reeleição de deputado estadual. Isso. Eu vou só abrir um parênteses que eu, às vezes, sou muito pragmático. Eu não entendo nem como ano eleitoral, tá? Sim. Primeiro que o meu trabalho é político e eu trabalho politicamente os 4 anos. Esse ano, nós temos um recorte de 45 dias em que a população escolherá os seus representantes pelos próximos 4 anos. Sim. O meu papel nesses 45 dias é ter a coragem e a disposição, isso eu tenho, de apresentar o meu nome e o meu trabalho para que a população escolha o seu representante. Sim. Se ela se omite, alguém escolhe por ela. Se ela escolher errado, senta no meio-fio e chora 4 anos. E a gente não quer chorar mais, tá? E eu vou dizer para você, uma das características do resultado eleitoral para deputado é que 50% do eleitorado vota em candidatos de fora. E eu sempre falo, gente, por que nós vamos votar em gente de fora? Pessoas que vêm de fora para cá, pegar voto. Nós temos que valorizar quem vem, quem é daqui. E você é daqui, você tem uma história daqui. Mesmo que você tenha, né, uma ligação muito grande, né, com a sua... Pode chamar de madrinha? Pode chamar de madrinha. que é a vereadora Rosa Fernandes. Muito simpática ela, né? A guerrida, braba. 7 mandatos, né? 9 mandatos. 9? Então, mas você está no segundo já, né? No segundo já. Então, é prova de que você está fazendo o seu trabalho. E eu achei legal quando você disse que você, na verdade, você está em mandato. Você não está preocupado. Você vai continuar trabalhando nos 45 dias. A escolha da renovação do mandato não é minha. É do povo. E aí, falando nesse ano de... Qual seria, então, a sua meta? É a reeleição? Continuar com esse trabalho? Qual é a sua meta na sua visão como... Pô, você é muito novo, Sérgio. 45 anos. Pô, você é muito novo. A minha meta é seguir trabalhando até o último dia desse mandato, ao qual o povo do estado do Rio de Janeiro me escolheu pelas pautas claras que tenho. Segurança pública, educação e devolução do protagonismo na cidade de Petrópolis. Se durante o período eleitoral a população entender que é importante renovar esse compromisso de trabalho, eu estou plenamente disposto e preparado. Se a população entender que não se deve renovar,
eu recebo isso com muita tranquilidade e sigo com o meu compromisso enquanto cidadão e morador da cidade de Petrópolis e com um compromisso na capital do Rio de Janeiro, ao lado da vereadora Rosa Fernandes, que seguirá com o seu mandato e nós seguiremos trabalhando. Ela vem à reeleição? Não, agora eleição ela... 28 de vereador. Então a gente segue ela trabalhando. Não vem a candidata. Eu vivo a eleição a cada 2 anos com muita intensidade e vivo o Muito trabalho legal. político todos os dias. E aí, agora a gente vai... Então, tá ouvindo aí, né, meu público? A gente precisa entender e valorizar os candidatos que têm um compromisso com a cidade. Não adianta chegar, vem gente de fora. Cara, nós tivemos aqui, que eu não vou falar o nome, nós tivemos um candidato aqui que surfou na onda do Bolsonaro, porque teve 4 mil votos e o cara não mandou uma emenda para cá. Entendeu? Isso é inadmissível. Né? 4 mil votos, o cara não é daqui. E... Veja bem, eu sou claro nos meus posicionamentos. De quem é o erro? É o cara que não é daqui e não trabalha aqui, não tem compromisso, vir aqui pedir voto? Ou de quem escolhe ele como representante? Sempre vai cair no colo do povo, né? Mas... Então, essa reflexão precisa ser feita no período eleitoral, que é muito importante. Então... O meu foco nos 45 dias de eleição é chamar a atenção da população da responsabilidade dela naquele processo. Uhum. E que ela acompanhe o seu candidato durante os 4 anos de mandato dele. Sim. Porque se você perguntar hoje para qualquer pessoa, muitas das vezes ela não vai saber em quem ela votou na última eleição. Eu faço essa pergunta e eles não lembram, nem lembram. Então, a gente que está muito perto da população, a gente precisa ter esse compromisso de estar o tempo todo lembrando ela desse compromisso. Uhum. Seja a população mais carente, seja a população mais vulnerável, seja também as classes A, B, uma população mais esclarecida. O voto é igual para todo mundo. O voto é secreto. Eu costumo dizer que quando você está na urna, é o momento mais íntimo que você tem com a política. Porque você faz a sua escolha e ninguém fica sabendo da sua escolha. E você tem o direito e o dever de acompanhar as suas escolhas, que é sua, durante 4 anos. Você está chamando o povo à responsabilidade também, né? Pelo amor de Deus, né? Eu sou cobrado e devo ser cobrado, Sérgio, todos os dias. Aceito todas as críticas, aceito os elogios, é óbvio, aceito as sugestões, entendo toda a democracia da política e do processo eleitoral e é assim que funciona. E quando eu recebo crítica, eu recebo todas, as destrutivas e as construtivas. Mas a gente precisa entender o que é democracia que a gente tanto fala. A democracia é a escolha do povo dos seus representantes. Sim. Meu papel é representar. Eu só tenho força política se eu olhar para trás e ter uma quantidade suficiente de votos para me eleger. Se eu não tenho mandato e não tenho voto, eu tenho apenas o meu voto e o meu papel como cidadão. Representar é justamente você ter por trás de você a força do povo. Sim. A voz do povo. Para a gente cobrar do Poder Executivo, seja ele qual for. Então, já estou me colocando como petropolitano. A minha decisão, lógico, o voto é secreto, mas eu vou votar em candidatos que tenham um compromisso com a minha cidade. Não dá para, cair nessa balela. De que, pelo amor de Deus. Um número expressivo, né, desse candidato que veio de fora, 4 mil votos, entendeu? Muito conhecido, surfou naquela onda Bolsonaro, mas infelizmente não fez nada pela nossa cidade, absolutamente nada. E não dá mais para poder acreditar em político só em época de eleição, né? A gente precisa, e eu tô achando legal que você está realmente com um compromisso muito firmado com a nossa cidade. Você tem um gabinete itinerante, não é isso? Eu tenho um gabinete itinerante. No último ano de 2025, a gente percorreu todos os distritos com a minha equipe e comigo presente, com um gabinete itinerante. E tenho um gabinete avançado lá em Nogueira, onde pelo menos uma vez por semana a gente atende toda e qualquer pessoa que vier nos procurar com qualquer demanda de portas abertas. Então, olhando para aquela câmera, qualquer contato, qualquer pessoa que queira entrar em contato contigo. 24 99906 4119. Show de bola. Vamos continuar agora a nossa... Vamos lá, tá vamos bom, prosseguir. Tá bom, né? Tá ótimo. O negócio está fluindo. Então, como é que você enxerga essa corrida eleitoral para o governo do Estado e para a nossa presidência da República? Bom, presidência da República, mais uma vez eu acredito que a gente vai enfrentar um cenário polarizado.
o que é muito ruim, no meu ponto de vista. Sim. Você ter poucas opções numa eleição majoritária. Sim. Para o governo do Estado, o único candidato que eu vejo hoje com uma pré-candidatura posta é o atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ao qual tenho parceria e sou do partido dele. Sim. Então, eu acho que fica difícil até a gente falar das outras possibilidades, que não há outra candidatura sólida posta, apenas do prefeito Eduardo Paes, que, na cidade do Rio de Janeiro, no seu 4º mandato, mostrou capacidade de gestão, mostrou capacidade de resoluções de problema, mostrou presença, capacidade de ouvir, capacidade de trabalhar. Isso ninguém tira dele. Ele é um candidato com uma característica bem própria, né? Ele fala uma linguagem bem focada nas necessidades da população, principalmente o carioca, né? Ele faz esse diálogo muito legal com a população. E o histórico, eu vejo, a gente estava falando logo no início, quando tu falou da questão da presença do poder público nas comunidades, na questão, eu cobro mais segurança, mas também eu tenho que levar cultura. Eu me lembro que o antigo prefeito César Maia fez um projeto uma vez chamado as Tendas Culturais, lembra? E ele levou cultura para os subúrbios a um preço... Existe e funciona até hoje. A gente tem lona cultural em Vista Alegre, lona cultural na Pavuna. São espaços extremamente importantes e relevantes e que, quando instalados, mudam a característica do entorno. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque quando eu vejo essas coisas acontecerem em outros locais, de uma forma... Porque não é um projeto caro, tá? É uma tenda, né? E ali ele coloca artistas, né, populares, artistas até de nome. Eu cheguei aí, na época que eu morava em Irajá, eu fui naquela tenda cultural de Rocha Miranda, não tem uma ali? Sim, tem. E eu assisti o Claudio Zoli, paguei R$10 na época o ingresso. Coisa que cara, Petrópolis é uma cidade que parece que a cultura aqui só é para rico, entendeu? A gente só tem evento para rico. O pobre não tem lazer, o pobre não tem, sabe, aonde se divertir, não tem shows populares. O povo fica esperando o 1º de maio para ver se vai assistir um show de graça. Como é que você vê essas políticas públicas, principalmente para essa cidade, já que eu estou tentando colocar você como um dos primeiros candidatos com boa capacidade de enxergar a nossa cidade? O que é fundamental a gente entender aqui em Petrópolis? A gente precisa ter 2 enfoques quando a gente fala em cultura, em eventos. Sim. Primeiro, um olhar para o turista, que é de extrema importância, que vem para a cidade, que consome, que gera emprego, que gere renda. E a gente está falando aqui dos grandes eventos. A atual gestão do prefeito Ingo Ramos tem tido esse compromisso de um calendário de grandes eventos. Sim, eu fui até no dia do lançamento do calendário de 2026. Isso é fundamental. Para quê? Para que o turista do Rio, para que o turista de outras cidades e outros estados consiga se organizar, se programar para vir até aquele evento na cidade de Petrópolis. Mas a gente precisa ter o outro lado também, que é fomentar a cultura local, a cultura do bairro, com eventos para essas classes mais pobres, com eventos mais acessíveis. Então, não é um se sobrepor ao outro, mas é você poder equilibrar esses 2 tipos de eventos que são fundamentais para a cidade de Petrópolis, os grandes eventos e também os pequenos e médios eventos de valorização da cultura local. Né? Por que não colocar num coreto de nossas praças um chorinho, uma roda de pagode, né? Eventos gastronômicos. Isso acontece direto no Rio, né? Acontece direto. E quando eu estou falando aqui disso, não é acontecer somente no Valparaíso, acontecer somente em Itaipava. Muito pelo contrário. A gente tem que focar lá o Samambaia, o Cascatinha, Bairro da Glória. Bairro da Glória, e por aí vai. Duarte da Silveira. Qual que é a característica dali? O que o pessoal ali gosta? Vamos procurar fomentar aquilo. Quem que é o artista local dali que se sobressai, que tem ali um público? Vamos valorizar esse cara. Então, acho que precisamos ter também esse olhar dos grandes eventos para os pequenos e médios eventos para a população de Petrópolis, e a gente tem que falar em preço acessível. E eu vou te falar, hein, cara. O prefeito que tiver essa pegada de olhar... Porque política pública, eu aprendi na minha aula de gestão como professor, a política pública nasce de uma dor da população, aquilo que ela está clamando.
Aí o Petrópolis parece que ele está na UTI, né? A população está reclamando de tudo. Serviços públicos, Aí eu usei esse exemplo da cultura, porque quando eu morei no Rio, eu participava e era beneficiado dessa política pública implantada pelo César Maia, que, como você falou, funciona até hoje. Significa o quê? Que foi uma política pública que deu certo. Então, o sucessor, vamos dizer assim, que tem essa coisa também, né? O cara vem, política pública só foi daquele período, e depois vem um outro político. Não, agora eu vou fazer a minha política pública. Não, a política pública deu certo, então tem que continuar. Aí eu fiquei muito feliz de você me informar que isso ainda continua. Continua? Ainda existe. E só que Petrópolis não tem isso, entendeu, Sérgio? Então você, como parlamentar, a gente quer ouvir um compromisso, né, das pessoas que estão ali de frente, que podem criar leis para beneficiar a nossa cidade. E a gente sente falta. Isso aí eu estou falando, não sou eu. Petrópolis sente falta de eventos para locais, né? Perfeito. Isso aí que você falou é fundamental. A gente é uma cidade turística, é uma cidade reconhecidamente turística, mas a gente tem que lembrar que existe uma população que aqui não é só para dormir, né? Comer, beber e dormir, ela precisa ter lazer, se divertir. Os clubes daqui de Petrópolis, a maioria estão fechados, alguns até desativados. E já teve uma época pujante, onde esse clube você escolhia. Era uma disputa acirrada, cara. Quase que como um Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Os clubes aqui da cidade. Qual que eu vou, qual que é o melhor baile, e por aí vai. Isso. Mas é bem isso. O próprio Petropolitano, para sobreviver, teve que sublocar o espaço deles. Hoje é bar, restaurante. Mas quantos bailes teve no Petropolitano? E hoje, se eu não me engano, só tem um baile do Bola Preta da época do Carnaval. Preto e branco. Preto e branco, é isso aí. Então, continuando agora que você já me respondeu essa pergunta, como você enxerga essa corrida eleitoral do governo do Estado? Hoje você apoiaria, né, o próprio candidato Eduardo Paes? Hoje e amanhã. E amanhã. E depois de amanhã, e depois de amanhã. Mas mostrou, né? Mostrou. Você vê que nós tivemos aí. Ele saiu, né? Acho que ele perdeu, depois voltou, não é isso? Ele foi prefeito. Ele foi prefeito por 2 mandatos. Depois... saiu, concorreu em 2018. Uhum. Não ganhou a eleição de 2018. Voltou à Prefeitura do Rio, foi reeleito novamente prefeito e agora vai para esse desafio do governo do Estado. Não, mas é um detalhe interessante, que como o Galto falou do compromisso que ele tem com a cidade, que eu me lembro que esse período que ele se afastou, perdeu a eleição, o outro prefeito veio e falou assim, uma das obras marcantes dele foi terminar o BRT, né? Que foi um sucesso. E o outro prefeito foi um desastre, porque... E é preciso entender, Sérgio, que destruir é muito mais fácil do que construir. Uhum. Agora, você reconstruir é muito mais difícil do que construir. Tudo que foi feito teve que refazer. Então não é fácil, não é fácil. Mas foi um desafio que o prefeito Eduardo Paes cumpriu, né? Cumpriu, demorou tempo, porque demora, Sim. É complexo, mas ele conseguiu e está conseguindo entregar um plano de mobilidade urbana para a cidade do Rio muito melhor do que o que a gente tem hoje. E essa próxima pergunta tem a ver muito com a nossa cidade. E você cita bem à vontade para falar, tá? Porque é uma cobrança do meu público. Como é que você está vendo a atual gestão do prefeito Ingo Ramos? Eu vejo... Primeiro, o Ingo é meu amigo. Uhum. Apoiei o Ingo e tenho compromisso com o Ingo de trabalho pela nossa cidade sempre. Ingo herdou uma cidade sofrida, Sim. Destruída, nós ainda estamos ainda mergulhada em dívida e vem procurando resolver os problemas, e são muitos, e enfrenta sim esses problemas, a gente sabe que enfrenta, a gente acompanha, a gente que é daqui, a gente acompanha essa dificuldade de perda do ICMS, sim, por irresponsabilidade do governo passado, que recebeu através de liminar, gastou, aumentou custo, inflou a máquina e depois perdeu a liminar. Isso é importante dizer. Sim. O reflexo, e a gente está falando de 1 ano e 1 mês de governo. São 300 milhões. Ninguém muda. É isso? 300 milhões 300 faz uma milhões. diferença Muito grande. Ninguém muda um cenário caótico de anos e anos em 1 ano. É preciso dar tempo. É preciso se preocupar com o dia a dia da cidade. O que a gente acompanha muitas das vezes aqui em Petrópolis é todo mundo pensando em 28. Eu acho que a oposição é importante, tem que fazer o papel de fiscalização, tem que fazer o papel de cobrança,
mas uma boa parcela da política aqui em Petrópolis, ela só pensa no processo eleitoral, ela não pensa em trabalhar para a cidade. E trabalhar pela cidade não é bater palma para tudo que a atual gestão faz, nem criticar tudo que as gestões passadas fizeram. É acordar cedo, dormir tarde e cumprir com o seu papel de parlamentar, de político que representa a cidade, seja deputado, seja vereador, seja quem for. A gente não pode antecipar 2028 numa gestão que foi eleita democraticamente por uma grande maioria dos votos. Nossa, foi isso precisa ser respeitado. Agora, a gente aqui tem um entendimento muito claro de que não dá para resolver com menos 30 milhões todos os problemas. Menos 30 milhões mês, mais ou menos, aqui a minha conta. Com 300 milhões ano, todos os problemas que foram postos em gestões passadas. Verdade. Em todos os programas que foram destruídos e precisam ser reconstruídos por essa gestão. Então, cobrar nesse momento, num passe de mágica, a solução de todos os problemas de Petrópolis, eu entendo que isso é um pouco utópico. Então, o Ingo enfrenta grandes desafios, todo o secretariado dele enfrenta grandes desafios. Ele precisa, e a gente conversa muito, elencar o que é prioridade, resolver as prioridades emergenciais para que a gente possa avançar em outros pontos fundamentais. Mas não adianta a gente falar, Sérgio, do chorinho no coreto da praça se a gente tem dificuldade na saúde, se a gente tem dificuldade na coleta de lixo. A gente precisa resolver esses problemas emergenciais, avançar nessas prioridades, para depois, e se tem 4 anos para isso, a gente pensar... 3 agora, né? Porque 3 agora, 1 já foi, mas a gente tem 3 anos para isso, para poder fazer esse trabalho. Então, a gente precisa deixar as coisas acontecerem, e isso demanda tempo mesmo, demanda paciência. A gente sabe que a população sofre, que a população clama, e ela está no papel dela de cobrar, ela está no papel dela de falar, de xingar quando tiver que xingar, faz parte do nosso papel enquanto agente público, agente político, faz parte. Sim. Xingar, receber o xingamento, receber a crítica, mas assim, é preciso ter um entendimento de que tem que trabalhar, tem que resolver esses problemas, e não são muitos, e a gente sabe que não são problemas que foram criados agora. Mas também a gente sabe que esses problemas que já existiam eram de conhecimento de todos nós. Então, o Ingo colocou o nome dele e a população confiou esse mandato a ele para que ele possa resolver esses problemas. Ele tem conhecimento e a gente, em conjunto, vem buscando soluções para esses problemas. Queria eu que as soluções viessem no primeiro dia de mandato no ano passado. Não vem dessa forma. É duro, é doído, e a gente falou aqui do exemplo da capital. O que uma escolha errada lá atrás destruiu todo um modal de transporte público, e quanto tempo o prefeito Eduardo Paes demorou, que foram 4 anos que ele demorou, para reconstruir, para recuperar tudo aquilo que tinha sido destruído e que ele tinha construído lá atrás. Exemplo até bem oportuno para o que a gente está falando, né? De gestões anteriores que prejudicam a gestão de um atual executivo. Então, assim, por exemplo, nós estamos aqui nos bastidores com um amigo que está sempre denunciando, né, situações, e as escolas hoje estão sucateadas do município, mas estão sucateadas não em um ano, né? Estão sucateadas durante vários mandatos. Então, realmente está estourando tudo. Tipo assim, tem escola que está chovendo dentro, cara. Entendeu? E aí, como é que a gente vai abrir agora o ano letivo com escola com goteira, com escola com falta de manutenção básica? Entende? E aí, você está respondendo que realmente, comparando até com o próprio mandato lá do Eduardo Paes, as gestões passadas não cumpriram com o seu dever. Né? Isso. Essa semana mesmo eu estava conversando com a secretária Poliana, entendendo qual era o cronograma de ações da Secretaria Municipal de Educação para que esses reparos preventivos, corretivos, fossem feitos para as nossas escolas. E isso está sendo feito. Sim. Agora, mais uma vez, é utopia a gente achar que de uma hora para outra, com uma dificuldade financeira, vai se consertar, vai se reparar as mais de 100 escolas que existem no município. Os problemas existem. Agora, só ir lá apontar, buscar o like e não buscar a solução, alguém sentou, ainda que da oposição,
à mesa para entender qual é esse cronograma, qual é essa prioridade, se de repente tem algum equívoco, ou a gente só aponta, vai para a rede social, grava um vídeo e vira as costas. Qual o compromisso do parlamentar, e isso eu levo para o meu mandato, enquanto oposição na pauta da educação, enquanto crítico na pauta da educação do governo estadual. E aqui a gente falou das ações de segurança pública do governador Cláudio Castro, e a gente entende a importância dessas ações. O governador Cláudio Castro para a cidade de Petrópolis em 2021 foi muito importante e continua sendo. As obras acontecem. Mas eu não me furto de, na pauta da educação, ser crítico. Apontar e buscar soluções. Eu ia aproveitar que a gente está falando das escolas de Petrópolis e já entrar na pauta que você defende com unhas e dentes, que é a educação, né? Então já pode, inclusive, já... A educação é isso, é a ferramenta que transforma, é a ferramenta que muda. E educação só se faz com infraestrutura nas nossas escolas, profissionais de educação valorizados e os alunos em sala de aula. Por isso a nossa luta lá no Rio, e hoje aqui em Petrópolis já tem feito um calor muito grande, de climatização das nossas escolas. Que o Estado do Rio de Janeiro pague o piso nacional do magistério e respeite o plano de cargos e salários. Então a gente precisa entender esse papel. Quando você tem um papel crítico, quando você tem um papel que podem chamar de oposição, não tem problema nenhum, porque a gente não é obrigado a concordar com tudo. Mas a gente tem o dever de buscar soluções, principalmente no exercício dos nossos mandatos. O cidadão comum pode e pode tudo. Não, aliás, nós pagamos nossos impostos, a gente tem que cobrar. Pô. Agora, a gente precisa entender o papel político, seja da situação, seja da oposição. Então, vamos resolver o problema das nossas escolas? Qual que é o cronograma da secretaria? O Ministério Público senta à mesa e está participando disso? A gente sabe disso? Já perguntaram? Vamos conversar, a oposição senta, vamos entender, né? Quem que é o representante da educação na Câmara? Quem são os representantes da educação na Câmara? Vamos aqui fazer, o que está acontecendo, o que precisa? Olha, identifiquei isso aqui, vamos corrigir isso, que eu entendo que é mais importante do que isso. Agora, não dá para achar, e nunca ninguém fez isso, que a gente vai resolver, queria eu, todos os problemas, e aí não só de educação, do dia para a noite. Porque foi destruído, não foi cuidado, e agora a gente precisa reconstruir. E reconstruir demanda tempo e dinheiro. E Petrópolis sofre com a ausência de recursos por decisões que não foram dessa atual gestão, mas que estão aqui e com muita responsabilidade estão sendo tratadas. E eu tenho acompanhado isso muito de perto. Para nós é até uma tranquilidade. Por quê? Porque a gente percebe também que é o governo do Estado que está dando esse suporte nessa emergencial mesmo, porque tudo que a gente vê que está acontecendo na cidade tem a mão do governo do Estado por detrás. Ou seja, a prefeitura não tem dinheiro, não tem, então o governo do Estado está dando um suporte. Mas o nosso medo, qual é o nosso medo de quem, querendo ou não, presta atenção? Porque eu sou aquele eleitor que presta atenção. Presta atenção no seu mandato, no mandato do Ingo. Sei que tudo isso que aconteceu, nós tivemos a oportunidade de entrevistar o ex-prefeito aqui e realmente foi uma... Cada um tem a narrativa que quiser. Os fatos estão aí, as constatações estão aí. Falar, todo mundo fala, papel aceita tudo, mas a realidade está lá fora. Mas aí a pergunta agora que não quer calar, e eu queria que você desse um pouco de tranquilidade para os nossos ouvintes, que é o quê? O Cláudio Castro agora sai também, né? Para se candidatar. Se até agora nós estamos sendo, vamos dizer assim, amparados pelo governo do Estado, isso vai continuar? Com certeza, e vou fazer o possível e o impossível se o prefeito e futuro pré-candidato a governador Eduardo Paes for eleito, para que essa ajuda seja ainda maior. Com o meu mandato, usarei todas as ferramentas de diálogo, de briga, de cobrança, para que o então governador, a partir do ano que vem, eu espero que seja o prefeito Eduardo Paes, possa acudir Petrópolis, trazer recursos para Petrópolis, trazer experiência administrativa e soluções de problemas para a cidade de Petrópolis, para que a gente possa avançar e crescer. A gente não pode pensar em retrocesso. E se a população entender que o governador vai ser outro, e se entender que eu tenho que continuar sendo deputado estadual, a cobrança será a mesma e da mesma forma. Eu não olho para quem é o gestor. É óbvio que quando você tem um gestor com mais proximidade, com um diálogo mais próximo, as coisas ficam mais fáceis. Mas o nosso papel a gente não pode se furtar. Mas não tenha dúvida, eu tenho certeza, na gestão, na futura gestão, se o povo quiser,
do Eduardo Paes enquanto governador, Petrópolis será muito contemplada. Não só Petrópolis, todas as cidades do interior, mas é óbvio que eu aqui vou puxar para a cidade de Petrópolis os recursos, as ações, os investimentos. Isso é fundamental. Que bom. Então, para a gente fechar, eu queria que você, como você já está, por coincidência, já está falando, como você pretende ajudar a nossa cidade e dar aí as suas considerações finais olhando para o mundo todo? Bom, primeiro a gente já vem ajudando a cidade de Petrópolis. Pode até, inclusive, falar. Sim, a gente já vem ajudando a cidade de Petrópolis desde o início do nosso mandato. Sim, né? Você pode dar uma... A gente jamais deixou de ajudar a cidade de Petrópolis. Nessa atual gestão, pela proximidade, por entender que é a melhor escolha, a gente vem aportando recursos na cidade de Petrópolis. O deputado estadual tem emendas impositivas. Sim. E essas emendas impositivas que a mim cabe, a gente tem colocado só nesse ano cerca de R$ 1.200.000 de emenda impositiva na saúde, no esporte e na cultura para a cidade de Petrópolis. Então, quando a gente tem a caneta e a capacidade de impor, de carimbar o recurso para a cidade de Petrópolis, a gente tem feito. No mais, a gente tem acompanhado muito esse processo do ICMS no governo do estado, junto à Secretaria de Fazenda, os movimentos dentro do judiciário que a gente precisa entender e está acompanhando para, em algum momento, buscar uma solução, buscando o diálogo com os demais órgãos, com o próprio governo federal. A gente busca, através do governo federal, trazer recursos para a cidade de Petrópolis, para que a gente possa avançar. O desafio não é fácil, não. E ninguém disse para ninguém que é fácil. É difícil. A gente só precisa ter clareza para tratar de todos os temas com responsabilidade e compromisso com o cidadão. Porque é ele quem sofre na ponta. E é essa responsabilidade e transparência que a gente tem no nosso mandato todos os dias. Que bom, Serginho. Então, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e desse o seu recado final, principalmente porque você não está pedindo voto, né, nem pode, mas você é pré-candidato a deputado estadual, novamente, né? E é um bom nome para que os eleitores de Petrópolis entendam que você já assumiu e tem assumido um compromisso com a nossa cidade. Então, fique à vontade aí. E a todos vocês que nos acompanham aí na medida certa, espero que a gente tenha conseguido passar um pouco das nossas ações, do nosso jeito de trabalhar e entender a política, como ela funciona. Fico muito grato pelo seu convite de estar aqui num espaço de diálogo, de exposição clara de ideias. Se sinta convidado novamente. Com certeza a gente volta quantas vezes for necessário e convidado, mas para a população de Petrópolis vocês tenham certeza que, independente do ano eleitoral ou do período eleitoral que nós vamos enfrentar com muita tranquilidade, aqui há compromisso de trabalho e transparência das nossas ações. Isso eu não vou me furtar nunca. Você, morador da cidade de Petrópolis, tem o meu gabinete de portas abertas, o meu número celular à disposição para que a gente possa buscar soluções. E quando não houver solução imediata, eu terei a tranquilidade e a transparência de dizer que naquele momento aquilo não é possível ser solucionado e vamos buscar a médio e longo prazo uma solução. Como eu disse aqui, nada é fácil. Petrópolis passa por um momento duro, por um momento difícil, mas a gente precisa buscar uma saída, buscar soluções, e isso só é feito com parceria, união e diálogo. Quando a gente for apontar o dedo, quando a gente for buscar a crítica, vamos ao mesmo tempo buscar o diálogo, buscar a solução dos nossos problemas, porque é através dessa união que a gente consegue avançar e, se Deus quiser, com muito trabalho que já vem acontecendo, Petrópolis vai seguir progredindo e vai voltar ao protagonismo que a cidade já teve em outros tempos no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza disso e vou seguir trabalhando, Sérgio, muito para isso. Que bom. Xará, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela tua disponibilidade de vir ao meu podcast. E, na medida certa, a gente vai trazendo essas informações tão importantes para o nosso eleitor, que precisa realmente saber em quem está votando, que foi o papo inicial que a gente estava aqui. Então, vamos fazer o nosso brinde. Quem puder tirar uma fotinha aí, olha aí. Tira aí. Foi? Ah, a foto sai do... Saiu do automático também. Foi? Pessoal, muito obrigado. Um beijão no coração de vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.